Depois. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre notação científica, tá? Já tem um vídeo lá no canal a respeito do conteúdo e hoje a gente vai fazer exercícios. Eu vou compartilhar aqui a tela na minha lousa. Eu vou colocar aqui as questões. A gente vai dividir as questões em duas partes, faz duas logo, depois mais duas. Tá? Depois de cada um desses números é o símbolo de igual, tá? Talvez fique pequeno aí para vocês. Nessa primeira, temos vários números. E a ideia é que você escreva somente como uma potência de 10. 10 elevado a algum expoente. No segundo, você vai escrever esses números em notação científica. Lembrando quando é que o número está em notação científica. É um B vezes um 10 elevado a A. Onde esse B é um número entre 1 e 10. Façam aí, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão me perguntando, vão dizendo que terminaram. Eu vou fechar aqui minha câmera e o microfone para ficar melhor para vocês se concentrarem. Professor, Diga, Darlane. como que faz essa primeira que cortou aqui? É para você escrever com uma potência de 10. Eu tenho alguns números. Aí vocês vão ver como é que eu poderia escrever esse número com uma potência de 10. 10 elevado a algum expoente. Certo. No caso é A vezes 10 elevado a B, né? Isso no segundo, Emerson. O Emerson. No primeiro é só uma potência de 10 mesmo. Tá.
E aí, tá conseguindo? Precisa de mais tempo? Como é que tá a situação? Eu tô nas últimas já. Ah, então vou aguardar aqui uns minutinhos ainda. Terminei, professor. E o G+, tem alguém precisando de mais tempo? Podemos corrigir? O que é que vocês me dizem? Vamos corrigir então. Aí eu vou perguntando a vocês, principalmente quem tiver dúvida, para me ajudar e conseguir tirar as dúvidas. Vamos aqui, nessa primeira. O que é que vocês precisam saber? Basicamente o seguinte: dividir e multiplicar por 10 é muito fácil. Como assim, professor? Nós já tínhamos visto antes. Que, por exemplo, vou usar aqui outra cor, tá? Cor, tá? Por exemplo, poxa, porque... Ah, eu estou usando o lápis errado. De novo, por exemplo, 20 vezes 10.000. É só você repetir o 20, contar quantos zeros tem, nesse caso 4, aqui nessa potência de 10, e acrescenta 4 zeros. E pelo que nós vimos na outra aula, quando a gente tem um número formado por 1 e uma sequência de zeros, digamos 5 aqui, a gente pode escrever isso como uma potência. É 10 elevado a 5. O expoente vai ser justamente a quantidade de zero do seu número, da sua potência de 10. Por isso, trabalhar com o número 10 é tão fácil. Então, temos duas possíveis, como é que posso dizer, meu Deus? Dois possíveis casos em relação à potência de 10. Ela pode estar multiplicando ou ela pode estar dividindo. Se nesse exemplo aqui, nesse primeiro, em vez de eu ter esse número multiplicando, eu estivesse dividindo, eu tivesse 20 dividido por 10.000, o que é que faz? Isso daqui faz a vírgula se deslocar casas para a esquerda. Quantas casas? 4 casas. Por que 4? Porque a quantidade de zeros que tem aqui esse número. Então, seria 0,0020. Você teria que deixar 4 números depois da vírgula. E nós vimos também que se a gente tiver, por exemplo, 1 dividido por 10.000.
Isso daqui é a mesma coisa de 0,0001. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Como é que a gente escreve esse número como uma potência de 10? É a mesma coisa de 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 pode ser transformado em uma potência com expoente positivo, e o preço a se pagar é trocar. Em vez de ter 10, ficaria 1 sobre 10 elevado a 4. Só que 1 elevado a 4 é o próprio 1, então você pode escrever como 1 sobre 10 elevado a 4. Tá? Isso aqui só foi um comentário para a gente fazer de fato a questão número 1. Nesse caso aqui do item A, como é que a gente pode reescrever esse número, que no caso é 100.000, como uma potência de 10? 10 elevado a 5. Exatamente. 5 porque são 5 zeros. E no item B? 10 elevado a menos 4. Exatamente. 4 porque tem 4 números depois da vírgula. E negativo justamente porque você vai deslocar... Melhor, porque nós temos um número pequeno. A gente precisaria deslocar a vírgula 4 casas. Então, a gente escreve com expoente negativo. Tá? É a mesma coisa de 1 sobre 10 elevado a 4. Só que a gente quer escrever com a potência de 10. Então, por isso, vai usar essa notação. Quando a gente divide por uma potência de 10, a gente desloca a vírgula justamente para a esquerda. E no item C, fica 10 a quanto? Eu coloquei 10 elevado a 7. Será que é 10 elevado a 7? Vamos pensar o seguinte. Se fosse só o 100, sem esses 5, quanto seria? Só o 100. 10 elevado a 2. Pronto, então você tem, no caso, 10 elevado a 2, e esse número, que no caso é 100, está sendo elevado a 5. O que é que eu tenho aqui agora? Potência de potência. Como é que a gente faz quando tem potência de potência? Multiplica os expoentes. Exatamente, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5 dá 10. Então, em vez de somar os expoentes, deveria ter multiplicado, tá? Que é potência de potência. E no item D, vai dar quanto, hein? 10 elevado a 6. Ah, não. Podemos tentar fazer com calma. Esse do parêntese ficaria como? Professor, eu coloquei assim, 10 elevado a... 2. 10 elevado a menos 1, aí Não, entre... deveria ser menos 2. Não são dois números depois da vírgula? Ah, tá, eu coloquei menos 1, aí entre É. parênteses, no caso, que aí Sim, elevado a 4. parênteses elevado a 4. Isso, só que aqui é menos 2, porque são dois números Depois depois da vírgula. vírgula. Aí aqui fica quanto? Repete a base Isso. e multiplica, multiplica. Multiplica. Dá quanto nessa multiplicação? Menos 8. 8. Menos 8, cuidado. Fazer jogo de sinal aqui, que é multiplicação. E no item E, vamos fazer logo do parênteses para não se atrapalhar? Ficaria quanto esse do parênteses? 10 elevado a 4. Ó, A menos 4. não, Pode a ser. menos 4, né? Porque vai deslocar a vírgula para a direita. A vírgula foi deslocada para a esquerda. É 0, alguma coisa. E elevado a 3, menos 3. E aqui, quanto ficaria, então, essa potência? Escrevendo. 10 elevado a quanto? Elevado a 12. 12 positivo. Menos com menos, jamais. E, por fim, nessa letra E, vamos fazer com calma também. Quanto ficaria no numerador, escrevendo com uma potência de 10? 10 a menos 5. Correto, são 5 números depois da vírgula. E o de baixo? 10 elevado a 4. Pronto. Agora eu tenho divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes.
Justamente. O de cima, que é menos 5, menos o de baixo. Nesse caso, vai ficar 10 elevado a menos 9. Muito bem para quem tentou, para quem acertou. Professor, mas nesse caso aí não faz o jogo de sinais, não? Menos com mais? Não, Menos com menos? faz não. A gente faz jogo de sinal na multiplicação e na divisão. Aqui nós temos uma soma. Eu vou até apagar aqui para relembrar para você. Porque eu também fiz desse jeito, só que deu 10 Positivo. elevado a 9. Não deu negativo, não. Esse é um errinho muito comum. Eita, apaguei demais. Esse é um errinho muito comum em vocês, tá? Nós temos visto já em aulas passadas, mas eu vou retornar para esse erro não acontecer mais. Pode acontecer 4 operações, né? Quando a gente tem números negativos. Pode acontecer a soma ou subtração. E pode acontecer a divisão ou multiplicação. Lembrando que a operação inversa da soma é a subtração, a da subtração é a soma também, consequentemente, a da divisão é a multiplicação e da multiplicação é a divisão. São operações inversas. A gente usa muito essas operações inversas quando a gente vai resolver equações, que a gente quer isolar o x, por exemplo, aí se o x está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando, tá? Na divisão ou na multiplicação de números negativos, por exemplo, se fosse menos 3 vezes menos 5, a gente vai multiplicar os números normal, fossem vezes. 3 vezes 5 dá 15 e faz jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E só recapitulando ainda o jogo de sinal, vou fazer aqui em cima, daqui a pouco eu apago. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Quando os símbolos são iguais, quando os sinais são iguais, já positivo. Se os sinais forem diferentes, já negativo. Tá? Então, ficaria mais 15. Se eu tivesse menos 4 vezes 6, multiplica normal, 4 vezes 6, 24, e faz jogo de sinal. Quando não aparece é porque tem um mais. Menos com mais, menos. Se eu tivesse menos 2, fazer diferente. Se eu tivesse 3 vezes menos 2, mesma coisa. Multiplica, que dá 6, faz jogo de sinal, que dá menos. Mais com menos, quando aparece é porque é um mais. Se eu tivesse, por exemplo... Aí o outro é fácil, né? Se os dois forem positivos. 2 vezes 5, não tem o que fazer, é o 10. Mais com mais, dá mais. Se for divisão, a mesma coisa. Se você tivesse, por exemplo, aqui 6 dividido para menos 2. Divide normal, 6 por 2 dá 3, e mais com menos dá menos. Observe que quando é mais, geralmente eu não coloco, mas você tem que saber que escalar esse sinal. Se tivesse, por exemplo, menos 10 dividido por menos 5, divide, que dá 2, e faz jogo de sinal, que dá mais, eu não precisaria colocar. Isso é na divisão e na multiplicação, que foi o que nós fizemos no item C, item D e item E. Nós multiplicamos os expoentes, por isso que fizemos jogo de sinal. Só que na soma e na subtração a gente não faz isso. O que é que você vai olhar? Os sinais são iguais ou diferentes? Se os sinais forem iguais, o que é que vai fazer? Se os sinais forem diferentes, o que é que vai fazer? Tem dois casos diferentes. Se for igual, você vai somar. Soma e repete o sinal. Se os sinais são iguais, vai escolher os dois sinais são iguais, aí só é repetir o sinal que aparecer. E repete o sinal. Se for diferente, não. Um é positivo, outro é negativo. Dependendo da ordem que apareça. Então, você vai subtrair. Fazer com outras letras. Subtrair. E repetir o sinal do maior. Aqui no nosso caso, os sinais foram iguais. Então, o que nós fizemos? Nós somamos os números.
5 mais 4 deu 9 e repetir o sinal, certo? Na soma e na subtração, a gente não faz jogo de sinal, não pode fazer jogo de sinal. Vamos para essa, ficou claro? Sim, deu para entender, sim. Pronto. Vai aparecer com muita frequência. À medida que você for fazendo, você vai memorizando essas regrinhas. E nesse segundo aqui, como é que a gente escreve? No letra A, inicialmente. Quem fez, que gostaria de dizer? Eu fiz 2,46 vezes 10 elevado a 8. Vamos ver se Eu você também. acertou. O 2,46 está certo. Você deveria colocar a vírgula no lugar que o número que o número ficasse entre 1 e 10. Então a vírgula seria exatamente aqui. Aí você precisaria contar quantas casas para a esquerda ou para a direita a vírgula vai deslocar. Quando a vírgula não aparece é porque ela está aqui depois do último número. Então ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deslocou 8 casas para a esquerda. Então, para compensar, você coloca 10 elevado a 8. Muito bem. E no item B? Quanto ficou? 3,4 vezes 10 a menos 5. Observe que aqui o sinal do expoente da base 10 mudou. A vírgula agora está aqui, ela deveria ficar entre o 3 e o 4. Ou seja, deslocou 1, 2, 3, 4, 5. O número está certo. Ele é negativo porque deslocou para a direita. Observe que quando você fizer esse produto, tem que dar exatamente esse número. Se não der, é porque você fez errado. E no item C? Deu quanto o item C de vocês? 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 1. Do A1 mesmo, será que é 1? A vírgula vai deslocar para direita. Então, ela vai andar 2 casas, só que vai andar para a direita. Então, deveria ser o expoente negativo, menos 2. Certo? E aqui no item D? Isso daí eu coloquei 2,0 Professor Jair, vezes 10 elevado a menos 3. A 3, quer dizer. O 3 aí você errou. Sim, alguém me chamou. Quem foi que me chamou? Quem falou comigo? Acho que foi Saulo. Saulo tá aqui? Nossa, saiu, eu acho. Tá, quem falou, fale de novo, que eu não só escutei assim meu nome, não deu para entender a dúvida. O que tem uma você dúvida. pode... Diga, É, pergunte. Não estou escutando você. Pode perguntar. Quando quiser, pode perguntar. Enquanto você não consegue perguntar, eu vou continuar aqui fazendo o item D. O que você vai olhar? Alguém tinha dito que era 10 a terceira, mas observa o seguinte. Observa onde a vírgula estava e onde você colocou ela. Ela estava entre o 0 e o 3, você colocou entre o 2 e o 0. Ok, acertou o lugar da vírgula. Quantas casas a vírgula deslocou? Deslocou apenas uma para a esquerda. Então, basta eu colocar o expoente 1, que no caso nem precisaria, poderia só ser vezes 10. Tá certo? Então, tenha atenção aí nesse quesito. E no item E, vocês colocaram o quê? 4,05 vezes 10 elevado a 5. Vamos ver o que é essa primeira parte, 10 elevado a 5. A vírgula estava aqui no final, ela vai deslocar até o 4, até depois do 4. Então, ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5 números. Ok, o expoente é 5.
E no item F? Sete vezes 10 elevado a menos um. Correto. 7 vezes 10 a menos 1. A vírgula tem que andar uma casa para a direita. Em compensação, você colocar na base 10 o expoente menos 1, justamente porque andou para a direita. E no item G, como foi que vocês fizeram? 6,532, Certo. Vezes 10 elevado a menos 3. menos 3, Não, menos 2 eu acho. menos 2. Quando você fizer esse produto com 10 elevado a menos 2, a vírgula vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Aí deslocar para a esquerda, então vai ficar um número ainda menor, ficar 0,0 esse número aqui. Então, se você colocar o expoente negativo aqui, não vai dar certo. Ah, verdade. Né? O expoente deveria ser positivo. Certo? O expoente é positivo e é 2 porque deslocou duas casas. Estava em 3, veio aqui para o 6. Então, deslocou para a esquerda, expoente positivo. E por fim, no item H, qual foi a resposta de vocês? 9,45 vezes 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Será que é menos 4 mesmo? Coloquei menos 5. Você colocou quanto? Menos 5 elevado a menos 5. Será que é menos 4 ou menos 5? Ou nenhuma das respostas? Alguém fez diferente? Vocês precisam contar quantas casas a vírgula deslocou. Ela estava aqui nesse primeiro, 0, e andou quantas casas? 1, 2, 3. Você colocou logo depois do 9. Então, deslocou 3 casas apenas. Então, deveria ser o expoente 3. Aí depois você só precisaria decidir se o expoente vai ser positivo ou negativo. Então, aqui deveria ser um 3, que no caso, a verdade, é um menos 3, né? Menos 3. Prontinho, deu tudo certo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Temos mais questões. Professor, eu queria só saber, nesse H, por exemplo, conta esse primeiro zero também, né? Na H, conta o primeiro 0. Você vai contar quantos números, quantas casas a vírgula deslocou. Ela estava Até o aqui. 9. Isso, até onde você colocou agora. Você colocou depois do 9, não Sim, foi? Então, foi. entre onde ela estava e onde a vírgula ficou, tem 3 números. Ah, entendi. Que é o 0, 0 e o 9. Por isso que colocou um 3 aqui, um menos 3. Certo. Pronto, eu vou compartilhar aqui mais questões com vocês, tá? No mesmo esquema. Vou fechar essa e compartilhar mais. Inclusive, essa primeira é do Enem 2015. Observe uma questão que envolve só anotação científica. Então, façam aí, daqui a pouco a gente corrige.
Gente, a do professor.
Podemos corrigir ou vocês estão fazendo ainda? Pode corrigir por mim. Pronto, Darlan já fez. Alguém mais? Pode confirmar. Pronto, Natália disse que também. Então vamos corrigir, né? Também nossa aula está acabando, essa aula é bem curta, falar a verdade. Uma horinha não dá para fazer muita coisa, não. Essa questão 3 é uma questão simples, mas precisa saber notação científica. E precisa saber também transformar a unidade de medida. Vamos fazer a leitura. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,1. Deixa eu usar uma cor mais clara. Totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... E aí? O que é que vocês pensaram nessa questão? Como é que vocês resolveram? O que é que vocês fizeram? Basicamente, o que é que a gente precisa fazer nessa questão? Bora lá, galerinha. Como vocês pensaram? Ou vocês não fizeram essa? Professor, eu não consegui fazer. Eu até tentei, mas eu não consegui. Ah, tá certo, Natália. Vamos olhar então. Basicamente, o que vocês precisam fazer é reescrever esse número em quilogramas e em notação científica. Basicamente é isso. O número é 4,129 milhões em toneladas. Milhões são quantos zeros? Vocês lembram como é que faz? 6, Mil. Quantos? 6. 6 zeros, justamente. 1000 é 10 a terceira, milhão já é o próximo. Vai de 3 em 3. 1000 milhão é 10 a sexta. Então, a gente pode trocar esse milhões por 10 a sexta. Então, fica 4,129 vezes 10 a sexta. Já tá, esse número que era 4,129 milhões pode ser escrito 4,129 vezes 10 a sexta em toneladas. Só que aí tem um detalhe. Inicialmente, o número foi dado em toneladas, só que perguntou em quilogramas. Então, precisamos transformar tonelada em quilos. Como é que a gente faz essa transformação? Uma tonelada tem quantos quilos? Quem lembra? Quem sabe? 1000? 1000 quilos, justamente. A tonelada é 1000 quilos. 1000 kg, né, que é a unidade padrão. E 1000 pode ser transformada como uma potência de 10, não pode? Qual seria essa potência? 10 elevado a 3. Justamente. Então, essa resposta que estava em tonelada, a gente pode reescrever ela como sendo esse número aqui, que é 4,129 milhões, vezes 10 a terceira quilos. Então, em quilos, é esse número aqui. Qual é a resposta, então? É a letra C. Letra C. Aqui eu tenho duas potências, 10 a 6 com 10 a terceira. A gente pode reescrever, multiplica esse número, que já estava ok desde o início. Repete a base e somos expoentes. 6 mais 3 dá 9. E a resposta é em quilo. Tá?
Vamos então fazer a quarta questão. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar. Como é que vocês fizeram a 4A? Quem quer compartilhar comigo, com os colegas? Como foi que pensou? Multiplicou logo, escreveu logo em notação científica? O que é que vocês fizeram? E primeiro. Mas dá pra fazer direto. Científico, eu acho. Tá, então diz aí como é que você fez. Eu coloquei. Primeiro eu fiz 4 vezes 6, Certo. Que dá quanto? 24. Pronto, 24. E vai ficar quantos zeros? E coloquei todos os zeros. Fiquei no 4 com os zeros do 6. Justamente. No 4 são 3, 6, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesse outro número tem 4. Isso. 1, 2, 3, 4. E depois? Aí eu coloquei a notação científica 2,4 e somei todos os números depois da vírgula, que são 11. Pronto, muito bem. É igual a primeira, né? Depois desse passo fica igual a primeira. Então fica 10 elevado a 11. Muito bem. E no item B, como é que você fez? Multiplicou. Professor, Diga. Não sei. no meu eu coloquei 10 elevado a 6 vezes 10 a 4. Aí ficou 10 elevado a 24. Vamos com calma. Aí eu faço Vou fazer aqui embaixo a sua solução. Como foi que você fez? Repete para mim, por favor. No início, do início. 10 elevado a 6. Nesse primeiro. Sim. E o 4 foi para onde? Aí eu coloquei 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Tá, mas esse primeiro número é igual a esse de baixo? Esse 4 milhões é igual a 10 a sexta? Não, aí ficou igual a 10 elevado a 24. Não, então faltou um vezes, não? Porque aqui é uma multiplicação. Se você quiser, você poderia... Não, é o do A. Oi? É o do A. Sim, é o do A mesmo. Como é que você reescreveu esse número como 10 a sexta, foi? Foi. Ou você escreveu assim? Deixa eu apagar aqui. Ou você escreveu 4 vezes 10 a sexta. Se você colocou assim, estaria certo. Porque 4 milhões é 4 vezes 10 a sexta. Foi assim, não? Não, faltou o 4, então. Pronto, faltou o 4. Porque se você escreve só o 10 a sexta, aí não é igual esse número. 10 a sexta é 1 milhão. A gente tem que escrever números iguais. Esse número não é igual ao que você tinha antes. Faltou o 4. E nesse 10 a quarta também faltou o 6. Faltou o 6 para você. Se você Aí, tivesse no escrito caso, assim, aí depois eu coloco esse outro, né? isso, você colocaria o 6 vezes 10 a quarta, que você esqueceu também. Aí você pode multiplicar. 4 vezes 6 dá 24. E 10 a sexta vezes 10 a quarta dá 10 a 10. Só que esse número não está em notação científica ainda, porque esse número A é um número maior do que 10. Só que a gente pode transformar ele como um número menor do que 10. Esse número aqui é outra opção de fazer, tá? Diferente da que o colega tinha dito antes. Aí esse número poderia ficar 2,4 vezes 10, que é a mesma coisa de 24, vezes 10 a 10. Aí ia fazer a mesma coisa, ia repetir a base, somar os expoentes. Aí fica 2,4 vezes 10 a 11. 1 mais 10, que dá a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta. Ficou claro? Uhum. Mas eu acho que eu vou fazer o de cima, que é mais... Pronto, fica a seu critério. Vamos para o item B, então. Você conseguiu fazer o item B? Matheus vai me ajudar aqui nessa? Não consegui, mas eu posso tentar. Bora lá, então. Como é que você fez? Como é que você poderia fazer essa? Calma, pera. Por que você não tentou? Se conseguiu Professor, a primeira, diga. seria igual a da primeira? Não sei, eu acho que sim. É tipo 4 vezes 12, aí o resultado depois só colocava os zeros. Antes do número. Professor, Oi, diga. professor, o meu deu 4,8 vezes 10 elevado a menos 10. Tá certo?
Vamos ver. 4,8 vezes 10 a menos 10. Vamos ver. Poderia multiplicar os números primeiro, só que eu prefiro escrever logo em notação científica, porque às vezes a multiplicação vocês acabam se atrapalhando. Mas se quiser multiplicar logo, pode multiplicar. Eu só prefiro multiplicar se não estiver envolvendo vírgula, porque às vezes a vírgula atrapalha muito vocês. Então, por exemplo, esse primeiro número, se fosse escrever em notação científica, como seria? 10 elevado a menos 5. E o 4, vai para onde? Esqueceu o 4, não? 4 vezes 10 elevado a 5. Isso. 4 vezes 10 elevado a menos 5. É igual que vocês fizeram na outra questão. Vezes, e o segundo número? 1,2 elevado a 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Correto. A vírgula deslocou 4 casas. 1, 2, 3, 4. Botou menos 4. Agora você pode fazer o produto mais tranquilamente. 4 vezes 1,8, 1,2 dá 4,8 vezes, e as duas potências de 10 podem juntar. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4, repete a base, e somos expoentes. Menos 5 menos 4 dá menos 9. A colega que falou mais cedo, aqui a gente não fez jogo de sinal, a gente usou a regrinha da soma. Deixa eu apagar aqui embaixo para ter espaço para fazer o item 5. Então, cadê? Eu acho que foi o Emerson que tinha dito que essa é outra resposta. Foi. Foi, você esqueceu, aumentou, botou um expoente a mais, não foi? Foi, eu contei o número a mais. Pronto, essa é mais. O que bom que você está entendendo como faz. Vamos fazer o item C, que nós já até passamos de a hora. Como é que a gente pode fazer o item C? Parecido. Aqui é o C, tá? A gente vai escrever esse primeiro número em notação científica, que ficaria como? É 2 vezes 10 elevado a 6. Vamos ver se é 6 zero. 1, 2, 3. 2 vezes 10 elevado a 6. Vezes, e o segundo? 3,4 vezes 10 elevado a menos 5. Correto. Desde 10 a menos 5. Agora você junta esses dois números que estão multiplicando as potências de 10. 2 vezes 3,4 dá 6,8. E as potências de 10, quando você multiplica, dá 10. 10 a 1. Eita, aqui é um igual, tá errado. Aqui tem igual não, aqui é vezes. Vezes 10 elevado a 1, que não precisaria nem colocar. Ficaria só o 10 mesmo, se você quiser. Tá certo? Isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, pode falar, Saulo. Tá com a mão levantada, pode falar. Professor, por que ficou 10 elevado a 1? Como é? Por que ficou 10 elevado a 1? Eu sou meus expoentes já das potências de 10. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho menos 5. Na multiplicação de potências de mesma entendi. base, né? Repete a base, somos expoentes. Entendi. Tem mais dúvida, vocês? Não. Pronto. Se Eu ninguém. também. Não, também, Natália. Então é isso, pessoal. Nossa aula acabou. Nossa aula, como eu disse, é bem rápida. Nunca vi uma coisa dessa. Eu tô sentindo falta de muitos alunos. Nossa turma tem 40 alunos e hoje só tivemos 12 alunos presentes na aula 5. Não sei o que está acontecendo. Estão com muitas atividades para hoje, para essa semana. Pior que não, professor. Essa semana nem teve direito. Então esse povo tá me enrolando. Vou fazer uma Acho chamadinha que lá no grupo. acho que estavam dormindo. Ou estão Deve dormindo ser, ainda, né? deve ser, Natália. De qualquer forma, que bom que vocês vieram. É muito bom aprender. O próximo vídeo já está na playlist, tá? É o próximo da sequência, que é sobre radiciação. Assistiu para a próxima semana. Próxima semana a gente continua. Tem um ótimo final de semana e uma próxima semana também muito boa para vocês. Nos vemos na próxima sexta, tá? Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau, Matheus. Eu vou cancelar aqui para a gente